Um palco e a plateia esperando, murmurando, conversando e se perguntando quando é que ele vai entrar, quando é que ele vai entrar, e nada do artista. Sons no palco e a galera grita, e não era ele. Aí de repente ele entra no palco e a galera vai à loucura, querendo saber todo o repertório e vibrando com suas músicas. Você acha que eu tô falando de quem? De uma dupla sertaneja de hoje em dia? Não, não, não. Esse canal é de história, volta no tempo. Beatles? Também não. Elvis Presley? Nada disso. Eu tô falando do século XIX. Eu tô falando de 1805. E o artista é Niccolò Paganini. Vem comigo, vem conhecer a primeira celebridade da música. Cara, se você está aprendendo alguma coisa nesse canal, se inscreve. É muito importante que você se inscreva para que esse canal siga adiante falando sobre história da música. Niccolò Paganini nasceu na Itália, né, como dá para notar pelo seu nome, né, e o meu sotaque brilhante aqui em italiano. Vincenzo, insalata caprese! O Paganini nasceu em Gênova, na Itália, e o pai dele era músico amador, tocava bandolim. E nesse sentido ele ensinou o filho então a tocar também o bandolim, mas o Paganini se apaixonou mais pelo violino, ele ficava de olho naquele instrumento, começou a aprender meio que sozinho, fez algumas aulas e todos os professores sempre diziam assim, cara, né, falavam pro pai dele, não tem mais o que passar para esse guri, né, vamos passar para outro professor. Aí ele passava de professor para professor e os professores sempre dizendo a mesma coisa, eu já ensinei tudo que eu tenho, passa adiante. Aí o que acontece? Ele sai então de Gênova e vai para Parma, na Itália, procurar o grande professor da época, que era o Alessandro Rolla. Esse cara dava aula para muitos violinistas, né, do mundo inteiro, ali, da Europa inteira nesse caso. E na primeira aula o Alessandro faz um desafio ao Paganini e mostra uma composição dele, que ele estava fazendo naquele momento, nem estava completa. Ele chega e mostra a partitura para o Paganini olha e toca a música de uma forma excelente. Melhor do que o Alessandro já estava tocando, e ele também fala pro pai do Paganini, né, e diz pro Paganini naquele momento, cara, não tenho o que te ensinar, vai adiante, segue a tua vida. Cara, o Paganini tocava demais, muitas pessoas ficavam encantadas com o que viam, não acreditavam muitas vezes no que estavam vendo. E existiam outros músicos muito bons naquele período, existiram músicos virtuosos no violino ou em outros instrumentos antes dele também. Mas naquele momento ele estava montando uma carreira onde ele ia ficar muito conhecido nessa questão de showman, de virtuose do instrumento, e que vai, claro, dar a ele o título de maior violinista de todos os tempos. Depois dele não apareceu nenhum grande violinista como ele, e os caras que estavam antes dele nunca chegaram nesse nível, né? O nível do Paganini é realmente superior, e dá para se dizer aqui que é monstruoso. E vinham músicos aos bandos na cidade dele. Todos os músicos queriam saber como ele tocava e queriam aprender com ele, queriam passar um tempo com o Paganini. O Paganini simplesmente inaugura a carreira lucrativa do músico. Ele chegou a trabalhar para a irmã do Napoleão, a princesa Elisa. Essa questão do monstruoso também está ligada à questão estética, visual dele. Porque ele era um cara muito magro, tá? Muito alto também, e com um narizão, assim, um cabelo meio despenteado, assim, meio para cima, comprido. Ele sempre se vestia de preto e também tinha os dedos das mãos muito longos. E isso então causava espanto nas pessoas. Em alguns livros dizem que ele era uma figura escura. É essa visão que eles tinham dele, assim, né? Um cara meio mórbido, assim. E claro que isso contribuiu para que várias e várias lendas fossem colocadas então a seu respeito. Uma das coisas que se fala do Paganini que contribui para essas lendas é que entre mais ou menos 1800 e 1805 não se tem notícia, não se tem muito registro a respeito da vida dele.
Provavelmente ele estava estudando ou ele estava viajando em algum lugar, mas não tem então muitos registros, as pessoas não sabem muito bem da história. E naquele momento também, na Itália, por exemplo, onde ele vivia, as pessoas não viam ele. Então quando ele voltou de viagem, ele voltou muito grande, assim. Ele era um cara muito bem sucedido, com muito dinheiro, um cara que tocava muito, muito bem, fora do comum. E aí, com todo esse visual que eu coloquei, as pessoas, claro, adotaram a figura do diabo. Disseram que ele então vendeu a sua alma ao diabo para conquistar tudo que ele tinha conquistado. Mas o que as pessoas não lembram é que ele era um cara muito bom, então é óbvio que ele dava muita aula, ele tocava em alguns lugares e ganhava muito dinheiro. E mais, ele apostava, ele jogava, ele adorava jogar. E nesse sentido ele ganhou muito dinheiro, mas também perdeu tudo. Teve um momento da vida que o Paganini perdeu até o seu violino. Tá? E teve um cara então, um francês, fã dele, que teve que dar um violino pro Paganini para ele poder voltar a tocar. E aí deu então um grande violino, que é o violino Guarnieri. E a figura demoníaca ficava no imaginário das pessoas, as pessoas sempre pensando que queriam ver então o Paganini, saber como ele era, e em vários momentos falavam para ele assim diretamente: cara, tua ligação é demoníaca, as pessoas estão dizendo que você é o violinista do diabo. Sabe o que ele fez com isso? Nada. Ele aproveitou tudo isso e utilizou então para o seu marketing. Começou a colocar então alguns cartazes assim, com essas ideias, com alguma sombra atrás, com uns olhos meio estranhos. Se as pessoas falassem, não negava nada, ele ficava na sua, contribuía para isso de alguma forma. E claro, daí, o que acontecia? Quando ele ia tocar nos seus shows, virava uma loucura. O Paganini foi o criador das turnês modernas. Várias pessoas faziam turnês, Mozart já fez turnês antes, mas era com o seu pai, era um pouco amadora. O Paganini não, o Paganini fez turnês então, já imaginando frutas, camarim, hotéis, toalhas brancas. Não, nem tanto assim, né? Mas ele profissionalizou sim as turnês. Ele chegava na cidade com a sua carruagem e cheio de gente gritando, assim, batendo na carruagem, nos vidros e tal, querendo entrar, e ele ali dentro, né? Os caras ali querendo, uma selfie, uma selfie. Não, brincadeira, né? Mas os caras ali querendo pegar ele, as mulheres gritando. E por outro lado, é muito interessante que várias mulheres, assim, mais religiosas, imagina, a gente tá no século XIX, né? Na Europa. Várias mulheres mais velhas, religiosas, com a Bíblia na mão, tentando impedir a carruagem do Paganini de chegar na cidade, dizendo que ele era um anticristo, que esse cara não podia estar ali, que era horrível ter uma apresentação desse homem na nossa cidade. E eles com a Bíblia ali mostrando, né, crucifixo assim, mostrando pro Paganini e, obviamente, ele sorrindo com tudo isso, né? Senhora, posso perguntar por que estão protestando? Meu amigo e eu íamos ficar nesse hotel e não poderemos se perturbar a paz dessa maneira. Isso não é brincadeira. Esse Paganini é um notório sedutor e adorador do diabo. Não, isso é terrível. Vocês sabem como era os shows do Paganini? Ele montava então um figurino muito interessante. Ele foi um dos primeiros a utilizar o preto, né, para se apresentar. E o Paganini então que inaugurou isso. Uma outra coisa é o atraso na hora de entrar no palco. Ele também então se atrasava uns minutinhos. As pessoas ficavam naquela ansiedade assim, né? Que hora que ele vai entrar? Será que ele chegou? Será que ele não chegou? E aí ele se atrasava para entrar no palco. Isso também dava então todo um mistério, assim, né? Um ar de mistério pro artista. E aí quando ele entra no palco é uma loucura. As mulheres querendo pegar ele, os homens encantados para ver como é que ele tocava tanto. E claro, ele se aproveitava de tudo isso. O que ele fazia? Primeira coisa, ele fazia então suas técnicas, né? Tocava pra caramba, fazia algo assim bastante virtuosístico, que era muito difícil de fazer. Mas ele também então tocava músicas dele no show, né? Então, além dele fazer essas músicas bastante virtuosísticas, ele ainda era o compositor dessas músicas, né? Dava um plus.
E mais, né? Ele pegava, por exemplo, uma música e tocava arrebentando uma corda. Ele mesmo às vezes arrebentava a corda. Tá? Ele arrebentava uma corda e continuava tocando. Né? Continuava tocando sem uma corda. E tem alguns momentos que dizem então que ele chegou a tocar com uma corda só. E arrebentando uma, pá, e ia tocando. Arrebentando outra, pá, ele continuava tocando. Arrebentando mais uma, pá, e ele com uma corda. Ele não tem 4 cordas, tá, galera? E aí ele tocando ali, tocava com uma, só que ele tocava coisas absurdas, né? Com uma corda só. Então o Paganini era simplesmente um showman. Era algo absurdo. Cara, e além de tudo ele era ilusionista. Imagine você depois do show encontrar ele com essa figura, né, escura, como dizem os livros, todo de preto, e começar a fazer mágicas na sua frente. Essa questão diabólica fica mais impregnada ainda, né? E cara, a gente tem que lembrar que muitos músicos antes do Paganini e também na mesma época eram muito religiosos, tá? Fizeram músicas para a igreja. E o Paganini tinha um show que era praticamente uma festa pagã, né? As pessoas ficavam enlouquecidas com ele. É um cara que tinha todo esse visual então mais demoníaco e tocando dessa forma. Causava alvoroço onde ele passava. Ele difundiu as técnicas do violino, como o pizzicato, o staccato, as mudanças de arco. Ele também usava muito as cordas duplas e afinações diferentes. Uma das questões ainda debatidas sobre a vida do Paganini está ligada justamente à sua aparência e sua técnica virtuosística. Ele provavelmente teve uma doença chamada Síndrome de Marfan. Essa síndrome, além de muitas coisas, causa alongamento dos dedos das mãos e dos pés. Normalmente as pessoas que têm essa síndrome são altas e magras, e ela causa também uma hipermobilidade. Suas articulações se estendiam mais do que o normal. Por isso que ele poderia tocar certas coisas que muitos músicos naquele momento não conseguiam. E até hoje, né, é muito difícil de tocar o repertório do Paganini. O Paganini teve então algumas mulheres na sua vida, teve um filho também que herdou algo, né, que sobrou da sua herança. Ele infelizmente acabou perdendo muito dinheiro. No final da sua vida ele perdeu mais ainda, porque além dele jogar, né, como eu falei para vocês que ele adorava jogar, ele ainda montou um cassino e faliu. Infelizmente ele teve sífilis e aí teve que se resguardar. Ele compôs nesses momentos. No final da sua vida, deu aula para algumas pessoas, fez alguns métodos de violino nesse momento que ele estava mais, né, recluso, mas viveu uma vida bastante produtiva e com uma certa fortuna. Ele chegou a emprestar dinheiro para músicos também. Ele emprestou dinheiro, né, que a gente sabe assim, em registros para o Berlioz, né, que é um grande músico também, erudito e tal, nesse período romântico. É um cara que beneficiou muitas pessoas também, né? Ele emprestava muito dinheiro para outras pessoas. Ele fez concertos beneficentes, já ajudou muita gente. Então, de fato, tinha toda uma bondade ali sim no seu coração. E essa lenda do pacto, ele só aproveitou. Pegou e tirou tudo que ele poderia tirar. E claro, né, essa lenda é interessante que vai passando de artista a artista. Paganini talvez tenha sido um dos primeiros. Gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa comigo? Cara, se inscreve no canal, não custa nada, ajuda muito se inscrever, tá? Tenho também um Instagram, Prof. Alexandre Sajorato, então eu espero vocês lá e também aqui no YouTube, que tem muito mais já já.